Descrente, graças a Deus. E hoje eu vou trazer uma moça arretada aqui para conversar com vocês, que eu tenho certeza que vocês já viram ela por aqui. Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim, e nesse quadro eu tô te mostrando várias pessoas que saíram do cristianismo e que tomaram outros rumos, sejam eles quais forem, e os mais diferentes rumos vocês já estão vendo por aqui, né? Então, vem pra cá, moça! Esta é a Safira, mas eu quero que você se apresente. Antes, já agradeço você participar, aceitar contar a sua história aqui. Tudo bem? Eu sou a Safira, esse é o meu nome magístico, e estamos aqui para falar de sair da igreja, graças a Deus. Eu também já fui evangélica. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Show de bola. E me conta como você começou na igreja. Por que você foi? Foi família? Você quis? Conta tudo do início. Então, eu era bem nova, eu era pré-adolescente, e por conta da idade, né, provavelmente não seria uma decisão minha. A minha mãe, na época, começou a frequentar a igreja. Eu não me lembro exatamente o porquê, mas ela começou a frequentar a igreja nessa época, e aí a gente começou a ir, o pessoal de casa começou a ir junto com ela. Foi meio que um incentivo e por eu ser muito nova, morar com o pai e com a mãe, a minha mãe frequentava, então automaticamente a gente começou a ir também. Mas eu já frequentava antes, quando criança, junto com meu pai, a igreja católica, né? E tem um histórico aí também de religiões afrodescendentes na minha família. Então, de certa forma, eu já vinha de um pouquinho de pisar em vários lugares. E parei na igreja evangélica, eu acho que eu tinha 13 anos, 12 anos, não me recordo exatamente a data. E quanto tempo você ficou na igreja? Quanto tempo? Por esse eu não tenho certeza, assim, da quantidade de tempo que eu fiquei, mas acho que até os meus 15 anos. Eu lembro que no meu aniversário de 15 anos eu já estava meio que fora da igreja, né? O pé no mundo, porque no meu aniversário de 15 anos ficou aquela história: vai ter bebida alcoólica e não vai ter. Minha mãe não queria que tivesse, porque minha mãe ainda estava na igreja, e meu pai queria que tivesse, porque a minha família bebe muito. Uhum. E eu bebi também no meu aniversário de 15 anos, então já estava assim, meio que fora da igreja, né? Tá. E você chegou a viver mesmo a igreja, se envolver muito com as coisas, enfim, cultos? O que você viveu dentro da igreja? Sim, eu me envolvi muito. Eu não considero que eu fiquei muito tempo frequentando a igreja, até porque eu era muito nova, então, assim, talvez naquela época parecesse muito tempo por eu ser muito nova, né? Poucos anos de vida. Mas foram anos intensos. Eu participei de tudo que tinha na igreja, desde vigília, a jejum, a culto de jovens. Eu tinha um grupo. A igreja que eu frequentava era uma igreja que a gente chama de Ministério dos Doze. É aquela igreja que faz um grupo de estudos com 12 pessoas, e aí aquele grupo vai crescendo. É como se fosse uma bola de neve, né? Literalmente, Jesus e os discípulos. E eu participava de tudo isso, eu tinha o meu próprio grupo, eu já cheguei a fazer as palestras do culto no lar, né? Ministrava o culto no lar para os jovens. Eu lembro que a gente morava numa casa e meu pai tinha um apartamento na época que alugava e eu fazia dentro desse apartamento o culto de jovens. Também fui levita, né, que participa do louvor, eu fazia parte do grupo de dança, do grupo de teatro da igreja. Foi quando eu comecei a fazer teatro, inclusive, gostava demais. Na época eu fazia balé, então eu fazia balé e jazz contemporâneo, então eu participava na igreja também no grupo de dança, que eram os levitas de dança. Eu era vice-líder do grupo também, então assim, estava muito focada naquilo e me fazia bem. Pela minha idade, eu fiz amigos ali dentro da igreja, alguns eu carrego até hoje e são parte dos meus melhores amigos ainda. Nenhum deles continua mais da igreja, mas assim, todos tomaram rumos diferentes, mas a gente continuou nossa amizade que foi gerada dentro da igreja. Mas eu vivi assim intensamente o tempo que eu fiquei lá, desde oração a tudo que você imaginar, até as partes chatas também, né, as disciplinas, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas foram poucos anos, mas muito intensos. Como foi o processo quando você começou a pensar em desviar? Por que chegou nessa ideia e como foi esse processo? Então, pela minha experiência, acredito que a maioria das pessoas que eu conheço e já foram evangélicos tem um pensamento bem parecido. Eles nos limitam muito na igreja. Qualquer dúvida que você tenha ou algo que você queira esclarecer ou não concorde, você é muito limitado, né? Isso acontecia muito comigo. Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis saber de muitas coisas.
Eu não vivi dentro de terreiro na minha infância, mas a minha avó materna e a minha bisavó também frequentavam. Minha bisavó, inclusive, era mãe de santo. Então, assim, algumas coisas eu tinha curiosidade por ter visto outras histórias, né? Também dentro da Igreja Católica, que eu frequentei quando criança. Então, quando você vai perguntar, questionar ou tirar alguma dúvida, você é muito repreendido. Começou, acredito que daí, porque eu estava numa idade de descoberta, e algumas das minhas descobertas eram muito privadas dentro da igreja, eram limitadas, né? Eu era meio que cortada ali, não podia desenvolver aquela curiosidade, ou então, a gente não pode querer saber tudo, porque na Bíblia está escrito tal coisa e tal. Também acredito que era uma fase de, justamente pela idade de descoberta, era uma fase que eu queria viver outras coisas, e também eu vi muitas coisas muito chatas, muito negativas dentro da igreja. Por exemplo, essa questão de querer conhecer um pouco melhor as coisas. Eu sempre fui médium, acho que minha família na época não sabia lidar. Minha mãe, por ser evangélica na época, e meu pai, porque meu pai não é religioso. Ele respeita as religiões, mas ele não tem assim uma religião. Então, na minha casa, eu lembro de vários padres de benzer a casa, porque eu tinha sonhos e às vezes premonições e via vultos, ouvia vozes. Então, toda semana tinha um padre diferente benzendo minha casa. Então, dentro da igreja, eu queria saber um pouco mais sobre essas questões. Eu sempre tive muita ligação assim com o espiritual, tanto que eles diziam que eu ia ser pastora de libertação, que eu teria um dom para isso, porque eu conseguia sentir as energias e tal. E na verdade eu era médium, mas eles não sabiam ou não queriam lidar com isso. Então, várias situações foram me afastando. Eram perguntas sem respostas, eram coisas que era pregada de um jeito e vivido de outro jeito. Algumas coisas aconteceram dentro da igreja na época, que eu prefiro não entrar em tantos detalhes aqui, mas que eu via que era mentira, como alguém ouvir uma coisa e falar que Deus revelou. Então, acho que eu fui juntando uma série de coisas e tudo aquilo foi me desanimando muito. Aos poucos, eu fui meio que saindo, né? Não foi uma coisa assim, estou revoltada, vou sair, agora eu vou ficar completamente indisciplinada, não, foram acontecendo. Inclusive, eu lembro de uma época que eu quis uma carta, porque na época que eu frequentei a igreja, tinha uma carta de recomendação para você sair de uma igreja para outra. E na época, a pastora, que era a pastora da igreja, que é muito querida por mim até hoje, né? Ela não tem mais ministério, assim, não tem mais igreja, não é mais líder de igreja, mas ela continua sendo pastora. Ela não quis me dar carta de recomendação, porque, segundo ela, seria rebelião, né? Está revoltada, quer sair da igreja, quer carta de recomendação, e tinham outros jovens que também queriam, junto comigo, sair da igreja para uma outra igreja, e ela não deu a carta de recomendação. Ela disse que a gente iria sair, mas em desobediência, que ela não iria recomendar. Então foram várias coisas acontecendo. Eu fiquei muito de disciplina também na época da igreja, porque quando eu questionava alguma coisa, eu era muito atrevida, né? Curiosa demais, queria saber de tudo e não era assim, estava fazendo rebeldia. Então eu fui desanimando, esfriando, justamente por me aprofundar e ver que as coisas não estavam indo assim como eu achei que era para ser e como eu fui ensinada que seria. Entendi. E como, quando você foi tendo essa quebra meio que natural, não foi do dia para a noite, né? Foi indo gradualmente. Como você lidou com familiares, amigos, porque todo mundo ainda era do seu meio, né? Como é que foi isso de, pô, não quero mais, não sigo mais, não vou mais? Como é que eles reagiram? Como você reagiu? Como foi? A minha família, graças a Deus, então eu comecei a sair, eu comecei a frequentar baladinhas. Então, assim, para minha mãe na época, creio que tenha sido difícil por isso. Inclusive, por muitos anos, minha mãe ainda ficava: minha filha, vamos para a igreja, você precisa disso, de voltar e tal. Até que chegou um momento que isso encerrou.
Eu brinco com ela, falo que ela mesma desistiu de mim. E hoje em dia ela tem uma mentalidade completamente diferente, não frequenta mais a igreja, tem, né, o pensamento dela sobre religião, sobre espiritualidade, mas não como era na época que ela era recém-convertida. Os meus amigos de dentro da igreja também não foi problema para mim, porque alguns também já estavam bem frios com relação a tudo que vinha acontecendo, alguns já tinham saído, outros saíram junto comigo, outros depois de mim. Tanto que hoje eles não frequentam mais igreja. Alguns duraram até algum tempo, assim, mas não são evangélicos hoje. Então, o único problema seria o que o pessoal de dentro da igreja ia dizer por eu não estar mais na igreja. E isso meio que foi uma coisa empurrada por muito tempo, porque até, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ainda existia isso, aquela coisa de eu postar uma coisa e a pessoa fala, nossa, mas você mudou muito. Volta para a igreja, Jesus te ama. Eu sinto, eu estou vendo que você está rebelde, que você está entregue, volta para o caminho de Jesus. Então, assim, de certa forma, a única pressão que eu tive, além de eu estar preocupada com o que eu pensar, e na época com a minha mãe, porque eu sei que minha mãe iria ficar bem triste, ficou até, mas era mais essa questão do que o pessoal que estava lá dentro da igreja ia dizer. E disseram várias coisas, inúmeras coisas. E nesse processo você se arrependeu alguma vez? Você pensou em voltar, em desistir? Falou assim, não, deixa eu voltar para a igreja? Não, dia nenhum. Eu cheguei aí à igreja algumas outras vezes, inclusive, acho que no ano passado eu fui, se eu não me engano. Não me lembro mais. Eu sei que eu fui no ano retrasado, eu me lembro que eu fui com minha mãe, que foi no Dia das Mães, né? Minha mãe ainda frequentava a igreja no ano retrasado. E eu fui com ela. E no ano passado, porque eu tinha feito uma aposta com um amigo meu e eu acabei tendo que ir. A aposta era, porque eu tinha muita certeza que eu não ia perder. Eu falei, eu vou um dia no culto. E acabei indo, enfim. Eu até coloquei no meu Facebook isso na época, deu a maior resenha. Mas não tive, assim, arrependimento. Eu me senti, de certa forma, muito livre depois que eu saí da igreja. E quando eu digo livre, eu não estou falando de posso fazer o que eu quiser, mas de muitas opressões que eu vivi ali. Além de muita pressão, né? Muita cobrança e muita sem fundamento, coisas que. Mas por que você está me cobrando isso? Ah, não sei, porque está escrito na Bíblia, então porque o pastor disse que é assim. Então, eu fiquei muito livre, fora que eu sempre tive a mente muito aberta, justamente pela criação que eu tive, pela minha família, fui criada com padrasto, então eu tinha o meu padrasto, que é a família dele, a minha mãe, a família dela, o meu pai, a família dele. Então, assim, eram muitas pessoas com muitas mentes para eu acompanhar. Então, a gente nunca teve essa pressão do que tem que ser feito, entende? Até hoje em dia, assim, a minha família, a gente se ama, se cuida, mas cada um vive sua vida e pronto, enfim. Então, nada disso me fez falta. Nada disso me fez falta, porque, na verdade, eu me senti mais livre para colocar em prática o que eu tinha aprendido, o que eu vivia, os lugares que eu ia, as pessoas que eu conhecia, porque tinha aquele julgamento, não pode andar com fulano, porque fulano é gay, ser gay é pecado. Não pode fazer tal coisa porque fulano bebe, é pecado. Aí o cara que gostava de rock, tadinho, usava roupa preta, era satanista, só pelo fato de usar roupa preta. Então, quando eu me desliguei disso, eu consegui viver normalmente, como uma pessoa normal, civilizada, sociável, e entender que todas aquelas tribos eram pessoas absolutamente normais, só que com gosto diferente, lugares diferentes, enfim. E quando a gente está dentro do meio da igreja, a gente aprende a julgar demais. Essa é uma das coisas, assim, que até hoje me entristece pelas pessoas que têm aquele certo fanatismo, porque eu conheço evangélicos maravilhosos, sabe? A maioria Eu não, tenho não vou amigos que mentir. são, né? Mas Tenho até amigos que são, eu não tenho nada contra, tenho até amigos. trato como Mas eu fiz amizades assim na igreja. A maioria não está mais, como eu citei, mas algumas ainda sim. E me tratam super bem. Mas a maioria deles tem uma visão limitada. E não é por questão religiosa, é questão disciplinar. Não é porque eu acredito no meu coração que isso não esteja certo. Não, é porque tem que ser assim. É uma regra, é uma lei que tem que seguir. Não importa se eu vou ferir outra pessoa, se eu vou ofender, se eu vou magoar. Tem que ser assim e acabou. Então, não me arrependi e pretendo continuar assim para o resto da minha vida, se Deus quiser. amém. O Amém, igreja. engraçado é que as pessoas que estão na igreja, que vêm te julgar,
elas têm para elas que elas são a detentora da verdade, elas sabem Sim. a verdade, você não, então elas são superiores a você, o que já cai por terra toda a parte boa da pregação da Bíblia, de acolhimento, de amar o próximo, a parte boa, digo, né? Porque tem a parte de foda-se o inimigo, blá blá blá. Mas ela já tem aquela coisa, eu conheço a verdade e você está perdida. Então ela já julga ali que você está perdida, já julga que é uma. Não julgue, tá? Cara, é a ordem da Bíblia e é a primeira coisa que ela faz. Eu sou superior e você está perdida. Eu vou para o paraíso e você não, e eu quero te ajudar. Eu estou aqui só para te ajudar porque eu sei da verdade, né? E quando a gente, de certa forma, recusa essa ajuda, eles falam: ah, eu sei que no fundo você sabe que é assim. Você já conheceu a verdade, você sabe que não tem outro meio, que você está errada, você está encaminhando diretamente para o inferno. Quando morrer, vai ter um flat lá no inferno te esperando. A gente costuma dizer que no inferno vai ter um tapete vermelho, porque a gente fez tão bem a obra do capeta aqui, que o capeta vai receber a gente. Caraca, senta aqui no trono do meu lado. Eu estava esperando. Tipo, não vi a hora de a gente poder falar cara a cara. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. O que você trouxe de bom? Você trouxe alguma coisa de boa da igreja e da tua época de cristã? Olha, eu não costumo fazer assim, eu não costumo generalizar as coisas, né? Eu poderia dizer que absolutamente nada, mas eu estou mentindo. Por quê? Mesmo na igreja católica, eu era criança, mas aquilo me trouxe coisas bem legais, né? A época que eu frequentei, a gente aprende algumas coisas ali, são culturas diferentes, é uma cultura religiosa diferente. Então, assim, é conhecimento. Conhecimento é sempre bem-vindo. Também dentro de terreiro, que inclusive eu sou completamente apaixonada, né, pela religião afro, independente de seja umbanda, candomblé, e a igreja evangélica também, a gente acaba aprendendo. Eu fiz muito curso na época para isso. Quando eu frequentava a igreja evangélica, tudo que era curso eu queria fazer, porque eu comecei a acreditar no que me diziam que eu ia ser uma pastora de libertação, apesar de que eu estudava porque eu queria conhecer sobre demônios, sobre espíritos, sobre ex-satanista, todos os atuais pastores ex-satanistas que você imaginar, eu já li todos os livros deles, de todos eles, brasileiro e fora do Brasil também. Inclusive, eu tenho alguns livros até hoje, apesar de que eu acho que 90% dos livros é sensacionalismo para vender. Hoje, depois de estudar, de conhecer algumas coisas, de praticar algumas coisas, eu vejo que era mais para poder vender mesmo. Mas a gente acaba carregando um pouquinho de conhecimento e as pessoas que eu conheci ali. Eu estava numa idade de pré-adolescência e adolescência, então eu fiz amigos ali que eu tenho até hoje. Eu tenho amigos hoje que frequentaram a igreja, por exemplo, tem amigo meu que é ateu hoje. Literalmente, não acredita em absolutamente nada, 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 nada. Tem os céticos mesmo, que é o mais comum, tem uns que são de quimbanda, de umbanda, enfim, vários. Mas a gente conseguiu manter, assim, aquela amizade, que talvez se estivéssemos todos na igreja até hoje não teria, né? Não teria mais essa união toda. Mas acredito que o que eu levei, assim, um pouquinho de conhecimento, porque eu me dediquei, eu me esforcei enquanto eu estava lá, né, para aprender, porque eu achava interessante. E quando eu vi uma notícia de, tipo, ex-bruxo de fulano fez o pacto de não sei quem, aquilo me intrigava muito. Então, assim, algumas coisas do que eu estudei ali foram interessantes para mim. Por incrível que pareça, tem um pastor aí até conhecido que ele tem os livros, também fala muito sobre espiritualidade, ele fala muito sobre anjos, muito, muito mesmo. É como se ele estivesse falando de magia angelical sem rasgar o véu. E eu já lia sobre isso na época, então eu já achava aquilo interessante. Depois a gente sai e começa a entender de um outro ponto de vista, mas se você parar para pensar, é todo o fundamento do que você aprendeu, que você conheceu quando estava na igreja evangélica. Então, um pouquinho de conhecimento, porque também eu fiquei poucos anos, apesar de ter me dedicado, eu era muito nova, mas um pouquinho de conhecimento, mas aquela união de alguns amigos que eu fiz lá dentro. Fora isso, eu não sinto absolutamente falta de nada dentro da igreja, apesar de que em alguns momentos eu achava muito prazeroso estar ali dentro, como, por exemplo, a gente ia fazer aquelas orações no monte, né? Vigília, passa a noite orando na igreja e tal. E aquilo era interessante para mim no momento. Eu estava vivendo aquilo, então eu tinha me adaptado, aquilo era interessante, era legal. Mas não sinto falta de absolutamente nada. Principalmente, vou fazer esse comentário aqui para os evangélicos que já foram no encontro com Deus, lembrarem, principalmente do encontro com Deus, não sinto falta nenhuma daquilo. Eu fui em três. E por que você não sente falta? O que rolava lá?
Menina, eles dizem que a gente não pode falar, né? Então eu vou, meu Deus, eu vou rasgar o verbo aqui e vou ter que entregar os evangélicos. Conta tudo. Conta tudo. Então, são 3 dias de retiro. Nesses 3 dias você entra, é totalmente uma coisa de disciplina, assim. Vamos jogar aqui na descrição desse vídeo. Safira conta tudo sobre o encontro com Deus. Quando você entra, são 3 dias de disciplina, eles chamam de Peniel. Peniel é um lugar de sacrifício, né? Segundo a Bíblia, a tradução que eles dão é que Peniel é um lugar de sacrifício. Então, você entrega celular, você entrega todos os meios de comunicação, você fica totalmente sem comunicação com o mundo externo, você fica preso naquilo ali. Meio que eu considero uma espécie de lavagem cerebral, porque você está sendo preparado para sofrer uma pressão psicológica. Eu vou te falar por quê. Eles acreditam que está te abençoando e te ajudando a se libertar. Bom, tem horário para comer, para tudo. Você tem horário para tudo. Acorda, banho, correndo, vai, palestra, culto, ministração e tal, oração. Cada dia é um foco. Primeiro dia, cura. Segundo dia, libertação. Cada dia é um foco. Inclusive, no culto de libertação, eu vi muita gente endemoniada caindo por lá, em todas as vezes que eu fui. No primeiro, eu fiquei completamente com medo. Eu falei, cara, que loucura, a mulher se batendo lá no chão e vomitou e toda aquela história. Essa, eu vou cortando aqui o assunto. Essa mulher, ela já tinha um histórico assim meio depressivo, com vários problemas psicológicos por conta da história de vida dela. Mas na igreja era o demônio, não era que ela precisava de um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, uma terapia, não, era o demônio. Enfim, você segue toda uma disciplina ali, participa dos cultos, cada culto tem um tema, né? São vários pastores diferentes e eles vêm orar em você por cada tema daquilo. No intervalo desses 3 dias de cultos para cultos, tirando a parte de comer e tomar banho, é a única coisa que você faz, não tem diversão. E não pode conversar. Acabei de entregar uma coisa aqui que eles não falam. Não pode, você só pode falar se for para pedir uma orientação para alguém que está trabalhando. Você não pode conversar com outro encontrista, né? Que é quem está se encontrando com Deus também. É uma pegação, porque está todo mundo se encontrando com Deus. Se você precisar tirar alguma dúvida, você vai perguntar para um obreiro que esteja ali trabalhando, mas com o encontrista não pode ter nenhum tipo de assunto. Tem umas ministrações que faz você resgatar suas dores, você vai lá, pensa nos seus traumas. Gente, um pastor que estuda, digamos assim, que estudou teologia ou que estuda profundamente a Bíblia, é um pastor que estuda profundamente a Bíblia. Ele não está preparado para ser psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Cada um tem o seu caminho, estuda para aquilo, se dedica àquilo. Eu não posso chegar aqui e falar, apesar de eu ter canal, não posso chegar aqui e falar, nossa, mas eu bombo o meu canal, eu sei fazer tudo porque eu não sei. Isso é um foco que a Praise tem. Então, cada um tem o seu cantinho, o seu quadrado. E eles fazem isso lá. Faz você pensar no que te fez sofrer, na sua infância, nos seus traumas, em quem seu avô era, sua avó. Eu lembro de um culto que eu fui uma vez, não foi nessa igreja que eu frequentava, que eles oravam e falavam assim, espírito de alcoolismo, do bisavô, do não sei o que. Eu falava, mas peraí, se meu bisavô ou qualquer pessoa tinha algum problema de saúde com vício, por que tem que vir para mim o espírito para ser liberto? Peraí, deixa que ele se resolva lá. E eles fazem mais ou menos isso. Então, eles vão buscando dentro de você o seu sofrimento. Então, você começa a ficar mal, você começa a lembrar de um dia que alguém te falou tal coisa, você não gostou, que você ofendeu, que você, sei lá, apanhou do marido, alguém te chantageou, alguém fez um bullying com você na escola. Você vai trazendo aquilo e você começa a ficar mal. Então, eles falam que você está se libertando. Né? Na verdade, eles estão cutucando feridas que não tinham capacidade de mexer. E vem trazendo aquilo. Algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam tão mal, passam tão mal, que caem, que convulsionam, que vomitam, porque é normal, está desesperado, tem crise de ansiedade, crise de pânico, lembrando de inúmeras coisas que te magoaram, mas eles falam que é a libertação. E aquilo ali é o demônio, são vários demônios, vários e vários demônios saindo. Não sei como é que cabe tanto, eu só tenho 1,58 m, mas tudo bem. Tanto demônio que tá cabendo assim. Então, tudo isso eles fazem, mas eles não permitem que você fale. Não sei exatamente porquê, é como se fosse uma surpresa para quem vai participar, para não assustar também, né, quem vai participar. E daí eles te disciplinam no último dia, tem o negócio da fogueira, você pega tudo que você quer queimar da sua vida, seus pecados, vícios, medos, inseguranças, e você escreve ali, bota o seu nome completo, dia tal e tal. E no momento da fogueira, você queima aquilo ali na fogueira, é como se você fosse... A intenção dessa parte da fogueira eu acho interessante, né? Vamos eliminar. Fogo, foi embora. Foi para o vento, esqueceu. Mas eles não depois não mantêm algo para que isso seja uma coisa certa na sua vida.
Enfim, tem esse momento da fogueira e tem o momento da cruz. Menina, esse momento da cruz é crucial mesmo. Eles mandam você abrir os braços, você fica lá com os braços abertos, em posição de cruz, de crucificado, para lembrar as coisas, as dores que Jesus passou. E ninguém pode abaixar o braço. Chega um momento que você está sentindo muita dor, seu braço começa a tremer, os músculos, e dói literalmente. Se você ficar um tempão com uma posição com um membro do seu corpo, vai começar a doer, o músculo vai ficar rígido, vai dar cãibra. E todo mundo começa a chorar, eles começam a dizer, tá vendo? Isso é o toque de Deus, e a gente tremendo de dor. Mulher, eu acho que deveria ser denunciado, mas ok. Termina esse momento, aí depois você pode abraçar um irmão e tal, e chora, volta pro seu quarto, aquele banhozinho frio, deita, vai lá, volta para sua cabeça tudo que você passou ali, você sai lá de lá literalmente ferida emocionalmente, literalmente, pode falar palavrão aqui? Fudido, literalmente fudido, né? Psicologicamente, emocionalmente. E você acredita que aquilo ali é um encontro com Deus, que Deus te trabalhou, te limpou, trouxe suas dores de dentro para fora, e na verdade não tem nada disso. E você é disciplinado a falar que o encontro é tremendo, quer dizer assim, massa, adrenalina. E quando você chega na igreja, tem lá o povo te recepcionando, aí você fica em êxtase. Eu passei 3 dias sofrendo, comendo comidas geralmente assim, limitadíssimas, para você entender, né, que tem que sofrer para receber uma cura, ainda tem isso. Eu tenho que passar por um peniel, que é um sacrifício para receber o ágape, né, que é aquele abraço, conforto, amor. Eu não consigo. Hoje eu paro para pensar e falo, caramba, como que a gente conseguia participar daquilo e achar que realmente aquilo era uma coisa divina, sabe? É meio que covardia o que acontecia. Enfim, aí você chega na igreja, tem lá, às vezes, a sua família. No último momento, antes de você sair do encontro, você recebe cartas de pessoas que os pastores procuraram, parentes, amigos, colegas de trabalho, enfim, procuraram para dizer, ou sua família, né, para dizer que você estava no encontro, no retiro da igreja, e faz uma cartinha dizendo, poxa, estou feliz por você estar aí no encontro e tal. Então, quando você sai de 3 dias que foram sofridos, foram dias que te machucaram internamente, né, às vezes até externamente, porque se você não é acostumado com uma disciplina muito regrada, a ficar 3 dias sem falar, sem se comunicar, enfim, tem gente que deixa de trabalhar, perde emprego, deixa de fazer uma consulta importante, de estar com um filho, por exemplo, para ir para lá. Aí você chega depois de todos esses dias sofridos na igreja e tá lá um pessoal te recebendo, te abraçando, você já pode conversar e tudo, aí tem uma festa na igreja. Ou seja, você sofreu para ganhar um conforto depois. Te bateram para depois assoprar. E aí você lê as cartinhas dos seus familiares e tal. Então, adrenalina, um encontro tremendo, maravilhoso, vou recomendar para todo mundo. É exatamente isso que acontece no encontro com Deus. Olha que louco. Eu lembro você falando isso, eu fui no retiro de ayahuasca, mas eu sabia onde eu estava me enfiando. É diferente, provavelmente, dessa, né, que a galera, enfim, não sabe, não pode se falar e não sei o quê. Na verdade, eu vi uma menina no YouTube falando sobre o retiro e o quão difícil era, o quão era isso também, silêncio todos os dias, sem comunicação, comida sem sal, sem tempero, pouco, regradinho, 4h30 da manhã estamos de pé para fazer meditação, enfim, é um negócio assim. Mas você escolhe, você sabe. Eu vi o vídeo dela e falei, quero passar por essa experiência, o que é bem diferente de você chegar e ser obrigada, entre aspas, né? Mas a fazer esse tipo de coisa. E sim, acaba trazendo reflexões, trazendo mudanças por si só, né? Porque você está nessa tensão toda, e depois você tá livre, você fala, nossa, como eu sou feliz, né? Porque eu sofri tanto lá que qualquer coisa que vier é lucro, né? Sim. Agora, me diz uma coisa, você falou de toda essa parte ruim, mas você acha que alguma coisa dessas que você passou te trouxe alguma coisa séria de trauma, de alguma coisa que você fala, cara, isso me machucou demais, não, sabe, de você rechaçar a igreja por causa disso? Não me lembro, assim. Algumas coisas que eu ouvia lá me feriam muito, né? Mas, assim, que carregou e que eu trouxe isso até hoje, que me fere, não, acredito que não. Já ouvi muita besteira, acho que as besteiras me deixavam mais chateadas do que o resto. Sim.
Que bom, porque tem gente, inclusive, que eu estou entrevistando aqui, que ficaram com feridas muito grandes, assim. E, enfim, é triste de ver o que acaba acarretando na vida de algumas pessoas. E o que, que você acredita hoje? Você tem alguma fé hoje? O que, que você segue? Você tem uma religião? Conta tudo pra gente. Eu me tornei uma pessoa meio cética, assim, com algumas coisas. Apesar de ter práticas, né? Práticas voltadas à espiritualidade, eu tenho algumas, mas eu me tornei uma pessoa muito cética, não só com a questão da igreja evangélica, mas a espiritualidade em si. Eu não consigo hoje em dia mais pensar que eu preciso ter uma religião para me salvar, para me libertar, para eu viver aquilo, ou para eu ser feliz, ou para eu ir para um paraíso depois que eu morrer, sendo que eu tenho que ter uma vida de sacrifício. Então, hoje em dia, eu respeito muito o candomblé, muito. É uma religião assim que a cultura é maravilhosa, que a energia em si é maravilhosa. Apesar de já ter visto também muita coisa negativa, mas a maior parte é uma parte boa, interessante. Você sente muita coisa legal. Respeito a igreja evangélica, apesar da minha experiência ter sido quase que 100% negativa. E as pessoas que eu conheço ainda hoje, que são evangélicas, a maioria também é muito negativa. E a Igreja Católica também respeito, mas as minhas práticas hoje em dia são muito livres de religião. Eu não tenho uma prática religiosa hoje. Eu frequento um lugar assiduamente. Eu não consigo mais ter esse tipo de relacionamento espiritual. Eu acredito que espiritualidade seja uma coisa muito livre de rótulos, assim. Eu não preciso estar presa a uma doutrina para me sentir uma pessoa espiritualizada. Então, por esse motivo, de algumas vivências que eu já tive com relação à religião e nenhuma delas me convenceu ou me fez me sentir exatamente bem, né? Então, hoje em dia, eu não tenho mais uma religião, assim, não tenho uma religião específica. Tem coisas que eu, por exemplo, acredito dentro de uma religião, mas outras não. Eu vi muitas coisas mentirosas, assim, muitas coisas sofridas, muita maldade. Então, eu não consigo me prender a um dogma, a uma doutrina religiosa hoje. Então, as coisas que eu acredito relacionado à religiosidade é muito limitada. Eu acredito muito em energia, eu acredito em espíritos, né? Óbvio, tem gente que, pelas histórias que eu vi, os lugares que eu passei. Eu acredito, eu não acho que espírito seja demônio. Eu não acredito nessa visão céu e inferno. Hoje eu não acredito mais. Até acredito que haja, assim, que exista o bem e o mal, até porque, mesmo se não houvesse religião, nós, seres humanos, estamos aqui para provar exatamente isso. Mas eu não tenho uma religião específica, nem sigo uma doutrina religiosa. Eu tenho as minhas práticas voltadas à espiritualidade, que eu acredito, como uma oração, como pedir uma bênção, como fazer uma magia, como fazer um ritual, ou coisas do gênero, como usar a energia de sol, de lua. Mas eu não tenho religião hoje em dia e eu pretendo continuar assim. Se tiver várias outras vidas, se houver, eu pretendo também outras vidas não ter religião nenhuma. O que você falaria, diria, de conselho para uma pessoa que está nessa migração de, não sei mais o que eu acredito, não quero mais, mas estou com medo, estou com dúvidas. Um conselho para essa pessoa, até para você mesmo, lá atrás, quando você estava querendo desconectar. Essa é uma pergunta bem difícil, mas eu diria acredite em você mesmo. Quando a gente coloca nossa expectativa no próximo, ou em um Deus, ou em uma igreja, ou em uma religião, a gente se decepciona demais. Porque o ser humano, a gente tende a essa coisa de buscar uma salvação, uma saída para os nossos problemas, para as nossas falhas, para as nossas dores e para as nossas fraquezas e medos. Mas o que a gente precisa inicialmente fazer é acreditar na gente, acreditar que a gente tem capacidade, que a gente pode melhorar como ser humano. Não tem necessidade de estar numa igreja, numa religião para isso. Você pode ajudar o próximo, isso daí você já está praticando o amor, o respeito, a empatia, e não precisa ter uma religião para isso. Isso faz bem para a gente também. Mas eu não gosto muito de dizer para as pessoas, não frequentem igrejas, não seja assim. Eu não acho legal, porque eu acredito também que as pessoas devem passar por algumas experiências para tirar como lição se continua naquilo ou se não continua. Pelas experiências que eu tive, eu me tornei uma pessoa bem mais cética do que eu já fui, e acho que cada ano que passa eu vou ficando mais ainda. Inclusive, daqui a uns dias eu pretendo não acreditar em nada. Mas, em primeiro lugar, acreditem em vocês, sigam a intuição de vocês, é uma coisa que eu sigo, eu acredito muito, assim.
no poder dos nossos ancestrais. Você não precisa necessariamente acreditar em espírito para acreditar em ancestral ou em energia ou coisas assim. Sua avó, sua bisavó, sua tataravó, familiares, pessoas que te amaram, são seus ancestrais e são essas forças que deixam a gente ter intuição, né? Porque a intuição não é só você pensando. Então é basicamente isso. Coloca expectativas em você, investe em você, acredite em você e não no outro. Se vier aparecer alguém que te ajude de uma forma, uma religião que te ajude a crescer, a ter paz, aí ok, você adiciona isso com o que você já tem, que é você mesmo. Mas se a sua religião, a sua doutrina ou a sua crença tira sua paz, tira suas expectativas, suas esperanças e torna você uma pessoa pior, uma pessoa problemática, que só pensa em maldade, em atrasar os outros, em fazer vingança, em fazer ataque, então você realmente está perdendo tempo de vida numa coisa que não te cabe. O que cabe a gente é o que nos faz bem. E se você frequenta uma religião ou tem uma crença que aquilo não está te fazendo bem, está te apertando, então porque aquele espaço não é para você. Que lindo. Obrigada, Safira. Eu queria agradecer de verdade, de coração, sua presença. A gente sempre está aqui, a gente fala de assuntos que todo mundo adora ver, os nossos vídeos juntos sempre bombam. É. E fico muito feliz de ter você aqui sempre de novo. Tá, eu estou com as portas abertas aqui, você sabe, o que precisar de mim, estamos aí. Então, obrigada. Obrigada a você, meu amor. Gente, toda semana eu estou tentando trazer alguém aqui para contar a história de descrentice, descristianizamentação. Então, inclusive, se você quiser contar a sua história aqui, me procura, me acha aqui, me manda um resuminho da tua história. Quem sabe você não vem aqui contar a sua história junto comigo, beleza? Por hoje é só. Beijo para vocês. Tchau.